Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar pregando para a igreja. Eu já preguei no pessoal, mas nunca no coletivo. E hoje é a minha primeira pregação. Pode ser, igreja, que hoje eu vou gaguejar. Pode ser que eu vá suar. Pode ser que vai me dar um branco. Eu vou tremer. Mas só uma coisa não vai acontecer hoje. Eu vou deixar de falar da poderosa palavra. Porque essa palavra, que na hora da palavra o pastor tanto fala, não sai para beber água, não vai na hora do banheiro. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra que pode mudar tudo. Na vida do centurião, quando ele chegou para o Senhor, ele chegou e falou: meu servo em casa jaz muito doente. O Senhor não olhou quem ele era, não olhou que ele era o centurião romano, não falou: eu não vou na sua casa. Ele falou: vamos até lá. O centurião falou: não, você não precisa ir lá não, porque você é homem de autoridade como eu. A autoridade daquele centurião era na terra, mas a do Senhor Jesus era na terra e era no céu. Quando ele lançou uma palavra, o servo do centurião ficou curado. Só que quando a gente lê essa palavra, Jesus não mandou um anjo perguntar para o servo do centurião se ele cria no Senhor Jesus. Se ele cria que naquela noite ele podia ser curado pelo Senhor Jesus. Mas foi a fé do centurião que curou o servo dele. Que nesta noite, igreja, pela palavra do Senhor, que nós possamos voltar a nossa fé a uma pessoa que está enferma. Eu tenho uma tia que ela está acometida de uma doença esclerose múltipla. Todos os membros do corpo dela estão parando. Começou as pernas, está vindo para os braços. Vai chegar uma hora que só os olhos dela se movem. A mãe da minha esposa está doente. Temos a irmã, que eu acho que é a irmã Andréia. Tem uma enferma lá. Essas pessoas que estão enfermas, elas não são responsabilidade. A minha tia a mãe da minha esposa dela, a Andréia dela, é responsabilidade nossa. Porque nós somos um corpo. E esse corpo nós servimos ao Senhor. Não é impossível, na leitura da palavra, não é porque eu vou pregar a palavra, mas qualquer palavra que seja do Senhor, a gente ter essa fé e poder chegar como o centurião chegou no Senhor Jesus e falar: Senhor, o Senhor pode ir lá e aquela vida ser visitada. Eu creio, e eu vou profetizar nessa noite, eu creio que essas vidas, não só a irmã Andréia, não só a minha tia, não só a minha sogra, mas quem tiver uma pessoa doente, eu creio nessa noite que o Senhor visite essa pessoa. Que essa pessoa, aonde ela estiver, se for dentro de casa, se for no hospital, ela vai falar: entrou um algo diferente aqui. Como ele é? Ele era um homem de branco. E você não ficou com medo quando ele falou: não, eu senti uma paz. Como que esse homem era? Ele era de branco e ele tinha uma roupa reluzente, brilhante. Mas não era isso que chamava mais a minha atenção. O que chamava mais a minha atenção eram os olhos dele. Porque ali eram olhos de chama, olhos de fogo. E o Senhor pode visitar essas vidas nesse momento. E essas pessoas entrarem aqui e dizer da palavra do Senhor. Amém? Quando o presbítero Ivan me fez o convite, ele me fez num domingo, e ele falou para mim: Vinícius, seria legal que você pregasse Isaías 61. Mas se Deus tiver outra palavra, amém. Eu falei: tá bom, Ivan. Gostaria que ele estivesse aqui, ele não está. E eu fui para o meu canto, dobrei o meu joelho, orei ao Senhor e pedi uma palavra. E eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia em Isaías 61. Falei: é a confirmação de Deus. O culto continuou rolando, coloquei a mão na minha Bíblia, abri novamente, Isaías 61. Falei: Deus já confirmou, nem vou pedir mais. Terminou o culto, fui para minha casa, jantei, fiz meus afazeres, fui dormir.
Na madrugada Deus me acordou. E Ele falou assim para mim: levanta e desce, eu vou te dar a palavra. Eram umas 3 horas da manhã. Eu falei: eu vou barganhar com Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor já me falou 2 vezes lá na igreja que era Isaías 61. Ele falou para mim: levanta e desce, que eu vou te dar a palavra. Eu falei: não é Isaías 61 não. Eu desci, orei e o Senhor me deu a palavra. Jeremias 11:8. Só que eu vou ler desde o primeiro verso. Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia. Amém? O título da minha Bíblia diz assim, ó: a quebra da aliança. A aliança, ela é rompida. E fala assim a palavra: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança. Falei aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, dizendo, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos às minha voz, e farei conforme tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, que dar-te-ei uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpre-as, porque deverás advertir a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. Porém não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre ele todas as palavras dessa aliança que lhes mandei, que cumprisse, porém não cumpriram. Quando o Senhor me deu essa palavra de madrugada, a primeira coisa que eu falei para Deus foi: como o Senhor fala. Se a gente pegar só nesses 8 versos, disse-me, assim diz, manda dizer, fala o Senhor. Como o Senhor insiste em dizer com o seu povo, como o Senhor insiste em estar falando com o seu povo. E o que eu acho mais engraçado na palavra é como foi comigo. O povo, ele clamou ao Senhor. O povo pediu que o Senhor mandasse um libertador. Não foi Faraó que falou com Ra, com Sete, com Anubis e tantos outros deuses que existem no Egito. Foi o povo que clamou ao Senhor e pediu para que o Senhor levantasse entre eles um libertador. E o Senhor ergueu. Porém, o povo não ouvia. O povo reclamava. O povo mal saiu do Egito. Eles já estavam reclamando. Chegaram na frente do Mar Vermelho. Não existia sepulcro bastante para a gente morrer lá no Egito. Já começaram a reclamar ali. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Quando eu pedi a palavra para o Senhor, foi o Senhor que veio até mim e falou: quero te falar a palavra? Não, fui eu que pedi. Ele veio me dar a palavra. Primeira coisa, sai da sua zona de conforto. Ele quis me tirar da minha zona de conforto do mesmo jeito que tirou o povo do Egito. E o que a gente faz? Barganha com Deus. Senhor, é desse jeito que você quer que eu faça? Não tem outro jeito? Será que você não podia me dar a palavra aqui enquanto eu estou dormindo? Amanhã eu vou acordar e eu vou estar com a palavra fresca na minha mente. Não é assim, Senhor. O Senhor tem o jeito dele trabalhar. Quantas vezes será que o Senhor está falando com a gente? E quantas vezes será que a gente está escutando o Senhor? E muitas das vezes o que o Senhor está vindo falar com a gente é algo que nós estamos pedindo para que Ele fale conosco.
pedir um libertador. O Senhor deu um libertador. Ele pediu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. Só que muitas das vezes o Senhor vem falar conosco e a gente não vem. Será que o Senhor não está pedindo para você pedir perdão para alguém? Ou perdoar alguém? Ou visitar alguém? Quando eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, o que nos impede de receber muitas coisas? Ele falou, eu nem peço. Eu não sou um Deus que nego. A palavra do Senhor diz, pedindo um filho pão, o pai vai dar pedra? E pedindo carne, ele dá uma serpente? Imagine o Senhor conosco. Será que aquilo que eu peço, será aquilo que você pede, será que o Senhor está lá e falar, não vou dar não porque vai faltar? Será que falta alguma coisa para esse Deus? A gente está falando de um Deus que ele falou que foi preparar a morada, onde ruas vão ser de ouro, praças de cristais. O que é para a gente comprar uma aliança de ouro, um relógio de ouro? Quem consegue isso? O meu Deus vai fazer para você ficar pisando. Só que em tudo isso, lá vai ter ruas de ouro, praças de cristais. Só que o mais importante não é isso. Não é morar numa bela casa. O mais importante que nós vamos ter lá e que nós temos aqui é a presença. Essa presença, ela não tem preço. Essa presença, a Shopee não vai te entregar. No Mercado Livre, você não vai encontrar. Nós estamos vivendo em um mundo onde tem um mês específico para o suicídio. Se eu não me engano, é Setembro Amarelo. E a gente pode pensar, não, mas quem se suicida é um empresário falido, é uma pessoa que está com problema financeiro. Aí a gente vai ver as televisões, a gente vai ver igual o ator Robin Williams, um ator de Hollywood, se suicidou. A gente vai ver bandas famosas, com vocalistas famosos que se suicidaram. Mas o barato da vida não é ter dinheiro? O legal da vida não é ser reconhecido? Essas pessoas tiveram tudo isso. E por que se mataram? Por que chegaram ao ponto de tirar a própria vida? Por que chegaram ao ponto de pôr uma arma dentro da boca e apertar o gatilho? Porque eles não têm o que aqui nós temos. Aqui a gente tem tanto que a gente dá um para o outro. Aqui a gente tem tanto que quando a gente encontra um na rua dos nossos, a gente dá um para o outro. E lá fora eles não têm. E eles buscam, procuram em drogas, em noites, em prazeres, em bebidas. E eles não vão encontrar algo que só nós temos aqui. Sabe o que é a igreja? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Essa paz. O mundo nunca vai compreender. O mundo nunca vai compreender. Quando tem um povo que você passa na frente de um lugar que eles estão tudo gritando. Só que você vai ver, eles não chegaram de helicóptero, eles não chegaram de jatinho, eles não vieram de submarino, mas é um povo que encontrou algo que o dinheiro não compra. É um povo que encontrou algo que não tem preço. E o mais legal de você ter a paz do Senhor é que quando você tem a paz do Senhor, não importa como está lá fora, é como está aqui dentro. Lá fora pode estar tudo quebrando. É a Rússia com a Ucrânia, é os Estados Unidos. Esse dia eu liguei a televisão, passou uma bala aqui do lado da minha cabeça. Eu falei, vou desligar. Porque é tanta coisa, mas é tanta coisa, mas é tanta coisa. E a gente pergunta para o Senhor, Senhor, e aí? Ele fala assim para você, está te faltando alguma coisa? Te deixou faltar alguma coisa? O Senhor não nos deixa faltar nada. Ele tem provido a nossa
a aliança que o povo quebra com o Senhor, e o Senhor insiste tanto falar com esse povo, pela sua misericórdia e pelo seu amor, quando eu fico vendo a aliança com o Senhor, quando nós vamos fazer negócios com alguém, quando a gente vai fazer uma aliança com alguém, geralmente a gente faz 50-50. Quando eu vou fazer um negócio com alguém que ele fala, Vinícius, você vai fazer 60, eu 40, eu falo, perdi 10. Quando eu vou fazer o mesmo negócio, a pessoa fala, você vai estar com 70, e eu com 30, você fala, o negócio é ruim. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Uma aliança com o Senhor. Qual que é a porcentagem que ele entra com a porcentagem que nós entramos? E mesmo assim, a gente insiste em quebrar a aliança com ele. Quando a gente tem uma aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Então, eu tenho que fazer algumas coisas com ela. Então, eu não posso chegar e trabalho geralmente de segunda a sábado, no domingo falar, hoje eu vou soltar pipa, eu vou jogar bola. Hoje eu vou sair com os meus amigos. Eu tenho uma aliança, eu tenho que ter um convívio com ela. E quando eu tenho um convívio com ela ou com o Senhor, muitas das vezes eu estou em uma obra e ela está sabendo de coisa que as pessoas que estão ao meu lado não estão sabendo. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ela, eu tenho uma intimidade com ela. Quando nós temos uma aliança e uma intimidade com o Senhor, Ele nos revela coisas que só eu e Ele, só nós iremos saber. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que muitas das vezes a gente fala, mas eu não estou ouvindo o Senhor. Você não está prestando atenção. Porque Ele fala em todo o tempo, em todo o momento. O que fez os olhos, Ele vê. O que fez a boca, Ele fala. Eu me desvio algumas vezes da casa do Senhor, e mesmo eu desviado, o Senhor falava comigo através de revelação. Porém, quando eu voltei dessa última vez, o Senhor não me revelou mais. E um dia eu perguntei para Ele, por que você não me revela mais? Eu gostava quando você falava comigo, assim diz o Senhor. E por que agora você não faz mais isso comigo? Ele falou, porque agora eu não quero mais intermediário entre nós. Eu quero falar direto no seu coração. Igreja, o Senhor quer falar direto no seu coração. Ele quer uma aliança com a gente. Ele não quer intermediário entre a gente. A gente tem que ter isso com o Senhor, um nível de intimidade com Ele. Porque quando nós temos intimidades com o Senhor, tem vezes que eu pergunto coisas para Ele e é assim, ó, Ele me responde. Tem vezes que não, tem vezes que Ele demora mais um pouquinho, mas Ele não deixa de me responder. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu já tinha levantado, já tinha descido. Falei, Deus, então eu vou tomar um suco, eu já estou aqui embaixo mesmo, já acordei, já orei, o Senhor já me deu a palavra. E quando eu fui tomar um suco, o Senhor falou assim, não acabei. Salmo 114. O milagre do êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que viste tu, ó mar, que fugiste, e tu, Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltam como carneiros e outeiros como os cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lagos de águas e rochedos em fonte de águas. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim para ele, uma samambaia é mais obediente do que a gente.
Senhor falou com Pedro? Quantas vezes o Senhor falou com o mar e com o vento? Uma única vez. Mar e vento se acabou. Quantas vezes o Senhor insistiu em Pedro? E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que com a natureza o Senhor falou uma única vez? E por que com a gente o Senhor tem que falar tantas vezes? Ele me respondeu. Estava na minha cama, vendo um negócio dos meus serviços, a minha esposa estava assistindo um vídeo no celular. E eu estava ouvindo. Era pregações e era uma pastora. E ela falava assim: hoje o diabo ele usa a mente das pessoas para traçar as guerras. E aí o Senhor me respondeu, ele falou assim: é por isso que com o homem eu falo tantas vezes, porque o inimigo de vocês, ele vai na mente de vocês, para distorcer, para enganar, para que a gente se distraia com as coisas de hoje, celular, internet, computador, trabalho, e a gente acaba esquecendo das coisas do Senhor. E eu falei: por que essa guerra é tão feroz na nossa mente? Por quê? Porque nós estamos em um mundo olhando a Nova Jerusalém. O inimigo das nossas almas, ele estava lá em cima, hoje ele está no mundo e ele vai para o inferno. Não importa o que eu, você ou qualquer pessoa faça, se a gente se achegar ao Senhor, se arrepender, confessar os nossos pecados, nós somos salvos. Não quer dizer que não teremos consequências. Teremos, mas ele não nos nega. Ele diz que aquele que for até ele, de forma alguma ele o negará. O diabo não. Ele pode se arrepender. A parte dele já é no lago de fogo e enxofre. Então, o que ele quer? Levar o maior número de pessoas com ele. Ele quer que nós façamos exatamente isso. Criamos distrações para nós não irmos para o céu, mas pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor e a sua misericórdia, o nosso destino final é lá. Não importa o que aconteça. Às vezes a gente peca, a gente erra e vem aquele peso sobre as nossas mentes, vem aquele peso sobre a gente, como se fosse o fim para a gente desistir. Mas o Senhor não nos julga. Ele vai falar igual ele falou com aquela mulher adulta: vá e não peques mais. Se eles não te julgam, eu também não vou te julgar. O Senhor, ele não quer perder um só sequer, mas a gente tem que estar ligado na videira. Nós temos que estar com o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele está com a gente em todo o tempo, em todos os momentos. Não importa o que aconteça, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, o Senhor sempre tem um perdão para nós. O Senhor sempre tem uma aliança para nós. Ele está sempre disposto a renovar as nossas alianças. Igreja, só nós ganhamos com isso. O que nós podemos oferecer para o Senhor, com o que o Senhor oferece para nós, o que o Senhor tem para mim e para você. E quando eu falo o que o Senhor ele tem para a gente, eu não quero falar de casa, de carro, de apartamento, de viagem, de joias. Tudo isso a gente pode ter, não tem problema nenhum. O Senhor não nos nega nada disso. Mas tem uma coisa que quando nós temos com o Senhor, que é a paz, que é a presença dele nas nossas vidas, isso não tem preço. Isso a gente não tem como negociar. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está sempre disposto a fazer uma aliança com o homem. O Senhor está sempre disposto a pegar na mão do homem, a reconciliar com o homem, a salvar o homem. Tanto é que Ele deu o seu único filho, sem marca, sem pecado, para mim e para você não sofrer.
Para mim e para você ter uma vida melhor, uma vida eterna, a gente ter direito a uma salvação. Só que quando a gente fala de salvação, parece que a gente só vai ter lá. Não, nós temos aqui também. A palavra vai dizer que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Aleluia. Nós não temos que ter doença nos nossos corpos. Nós somos sarados pela pisadura dele. Ele nos deu esse direito de ser sarado. Só que nós temos que buscar a presença, nós temos que reivindicar a cura. E se a gente entrar na presença dele, com fé, com determinação, igual esse centurião falar, eu sei que tu podes. Sabe o que ele vai falar para mim e para você? Está feito. Está feito. Eu quero. O Senhor quer. O Senhor, Ele tem para nós. Nós não precisamos mendigar para Ele. Nós podemos chegar com uma palavra e Ele vai nos dar. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus bendito. Ele não é um Deus mesquinho. Quando eu vejo a palavra, quando eu vejo o Senhor Jesus falando, eu falo, como pode, Jesus? Como pode? Quando a gente vê uma pessoa que ela tem um pouco mais de recurso, a gente vê isso em filmes ou muitas vezes em documentários, até na vida, a pessoa olha para você e fala assim, você sabe quem é meu pai? Você sabe com quem você está falando? E tem isso aqui de poder, ó, quase nada, só tem dinheiro. Quando eu vejo o Senhor Jesus falando, Ele vai falar assim, ó, em meu nome, farão coisas maiores do que eu fiz. Eu não poderia falar, não, no meu nome ninguém vai fazer mais nada, eu sou o maior. Ele é o maior, Ele sabe que Ele é o maior. E Ele nos deu a oportunidade de, no nome dEle, fazer coisas maiores do que Ele fez. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. Porque é dEle toda a honra, toda a glória, todo o poder, é tudo para Ele. Não tem nada para nós. Servir a Deus já é muito para nós. Servir a esse Deus, ser usado por esse Deus, tem coisa melhor? Receber a paz desse Deus, da bênção desse Deus. Em Isaías 61:1 vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Em Jeremias nós vemos um povo desobediente, mas nós vemos um Deus que, em meio à desobediência do teu povo, Ele não deixou de cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. Vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. E a gente está falando de um povo que não teria como eles se desviarem. O que o povo viu, nenhum outro povo viu. O que o povo passou, nenhum outro povo passou. Qual foi o povo que comeu maná? Qual foi o povo que reclamou com Deus e deu chuva de cordonize? De dia, nuvem de glória. De noite, coluna de fogo. Não havia doentes no deserto. A roupa deles não rasgava. O sapato não estragava. Crescia junto com o pé. A minha filha, a Luísa, quando ela tinha de 3 para 4 anos, minha esposa falou, a gente precisa comprar um chinelo para Maria. Eu falei, vamos lá, vamos comprar. Fomos, compramos. Quando eu fui pagar, a moça falou assim, você não quer fazer em 2 vezes? Eu falei, pode ser, faz aí. Ela fez, tá. Paguei a primeira parcela. Quando eu fui pagar a segunda parcela, minha esposa falou assim, a gente precisa comprar um chinelo para Maria. Eu falei, essa conversa está repetida, nós compramos no mês passado. Ela falou, e ela já perdeu. No deserto não tinha isso. No
deserto eles viviam um milagre diariamente. Um milagre no deserto. Esse sapato aí, desde quando você está com ele? Já faz uns 15 anos. Rapaz, está novinho. Pois é, era um milagre todo dia. Não tem água, mas tem uma rocha. Moisés, passava a sair a água. Senhor, a gente está com saudade do Egito. Lá a gente tinha cebola e pepino. Aqui é maná todo dia. Manda uma chuva de cordonice para esse povo. Não tinha como esse povo se desviar. Não tinha como esse povo ter se afastado do Senhor com tudo que eles viram. Só que a gente vê um povo que mesmo desobediente. O Senhor falou assim, o que eu prometi? Uma terra que nasce leite e mel. Vocês vão entrar na terra. E o Senhor deu a terra. O Senhor não deixou de cumprir a palavra dele por causa da desobediência do povo. Em Jeremias a gente vê um povo desobediente e um Deus que cumpre a sua palavra. Em Isaías a gente vê um Deus que continua cumprindo a sua palavra. Porque quando ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, é uma coisa que não é desse mundo, não é dessa terra. Vem de lá. O Espírito do Senhor sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A unção não vem de qualquer um. Não se derramava a unção em qualquer um. Aquele ali é um carteiro. Ungi ele. Aquele ali é um leiteiro. Ungi ele. Não. Era rei, era ungido. Eram os profetas que eram ungidos. O Senhor, ele unge. O Senhor, ele derrama o seu óleo. O Senhor, ele não nega nada para nós. Em todos os momentos, em todas as horas, o Senhor, ele tem suprido, ele tem tido misericórdia das nossas vidas. E ele tem derramado sobre nós as suas bênçãos. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. O que o Senhor falou comigo foi até aqui. Daqui para frente eu vou falar de mim. Igreja, de mim para vocês eu não tenho nada. Mas do Senhor, ele tem tudo. Não importa qual que é a sua, para que você veio aqui. Não importa o que você veio pedir aqui. Não importa o que aconteça. O Senhor, ele pode fazer. O Senhor, ele pode derramar sobre a vida de vocês. Eu só queria falar uma coisa. No domingo, quando o irmão foi apresentado para o pastor, eu estava ali no meu canto. E o Senhor falou assim para mim, o que você vê? Eu falei, eu vejo homens de terno. Aí ele falou, olha como que eu vejo. E eu vi esse púlpito cheio de guerreiros. Todos eles com roupas salpicadas de sangue, espadas na mão. E o Senhor falou, eu vejo eles assim. O Senhor, somos guerreiros do Senhor. Por mais que nós vemos homens de terno e gravata, homens bem vestidos, mas o Senhor não vê assim. O Senhor vê homens que lutam guerras espirituais. E quando eles saem da guerra, eles saem em despojos, porque o nosso Senhor, ele nunca perdeu uma guerra. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.